Muito bem. Boa noite a todos novamente. Estamos iniciando mais um ciclo de palestras dentro do ciclo de palestras sobre ensino de ciência e matemática da UBRA. Hoje vamos ter o privilégio de ouvir uma palestra sobre o ChatGPT na educação, como os professores podem utilizar. Hoje temos o privilégio de ter a palestra conduzida por 3 egressos do curso de Física, que agora estão fazendo doutorado aqui no nosso PPG-Sim. Os 3 pesquisadores são o Jean, a Juliana e a Mayra. Os 3 são egressos do curso de licenciatura em Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, e obtiveram seus títulos de mestrado em Ensino de Ciência e Matemática pelo PPG-Sim da UBRA. Atualmente, os 3 estão fazendo doutorado no próprio PPG-Sim. O Jean tem uma temática de pesquisa, a transposição didática aplicada ao ensino médio. A Juliana está se concentrando em perfis conceituais na teoria de mediação cognitiva. E a Mari está trabalhando na área de relatividade geral, também com a teoria da mediação cognitiva. Os trabalhos de pesquisa desses 3 pesquisadores envolvem a aplicação de inteligência artificial no ensino e são conduzidos no âmbito do CIAGE, Centro de Inteligência Artificial Generativa em Cognição e Educação, situado no PPG-Sim, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática. Então, passo a palavra aos apresentadores e agradeço de antemão a participação deles. Boa noite a todos, vou projetar aqui a minha apresentação. Aproveitando, lembrando que mais tarde eu vou colocar no chat o link para o certificado de participação. Portanto, espero que todos aproveitem esse link e façam o certificado, tá bem? Obrigado. Eu só peço aí o ok de vocês quando a minha apresentação estiver aparecendo. Ainda não tá, Gia. Vamos lá, mais uma vez. Ainda não, Gia. Ainda não. Tu fez aonde? Não, ela tá em PowerPoint. Vamos ver se assim Daí eu o PowerPoint. Eu estava tentando com tela inteira, agora eu tentei com PowerPoint, a o melhor é janela. aquele de compartilhar uma janela. É, né? Um arquivo. Direto a Agora janela. deu. Agora deu? Deixa eu ver se consigo colocar junto com a minha câmera. Aí, agora aparece minha câmera também? Todos me enxergam? Sim. Perfeito, vou dar prosseguimento então. Então, boa noite a todos. Como o prof. apresentou, então, eu sou o Jean, sou doutorando em ensino de ciências e matemática na Universidade Luterana do Brasil, faço parte do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, PPG-Sim, e faço parte também do CIAGE, do Centro de Inteligência Artificial Generativa em Cognição e Educação. Eu vou estar falando, então, sobre algumas aplicações da IA. No dia a dia, a gente já tem IA muito presente no nosso cotidiano, a gente pode não perceber, principalmente no campo financeiro. Hoje a maioria das transações são feitas no meio digital, e a gente precisa de segurança para fazer elas, para garantir que o nosso dinheiro não simplesmente desapareça. Então a gente já tem IA presente no sistema de segurança para garantir que as transações sejam feitas de uma forma confiável e segura. É preciso de segurança também para investir, então já tem IAs trabalhando, fazendo previsões para quem realiza investimentos financeiros, então prevendo se a ação vai subir, se a ação vai descer. Outra aplicação de IA
que eu gosto muito de usar, reconhecimento de voz. Então, nesse caso, quando a gente abre ou utiliza de alguma Alexa, por exemplo, a gente tem ali pelo menos o reconhecimento de voz baseado em IA. E aí a gente tem, claro, processamentos que dependem muito do sistema que a gente está utilizando, mas o fato de um software poder ouvir a tua voz e traduzir ela em texto já é um comportamento de IA. A gente tem também reconhecimento de escrita. Aqui um exemplo muito simples, então, de uma grafia e traduzindo. Então, se eu hoje quiser escrever um livro com a minha mão e traduzir para ter ele em PDF, eu consigo fazer isso. Claro que aqui é um exemplo simples. Imagina agora uma letra de médico, que é algo muito mais complexo. Acho que a IA vai ter um pouco de trabalho para fazer. Outro uso também é na matemática, então a gente consegue resolver equações. Por exemplo, o pessoal que faz curso de engenharia tem softwares que executam processos matemáticos com maestria e te mostram passo a passo como é feito, né? Então, já tem IA nisso e outras aplicações também nos algoritmos de exibição de conteúdo. Como é que o TikTok, como é que o YouTube, como é que o Reels do Instagram sabem exatamente o que tu gosta, exatamente o que tu quer, né? Qualquer vídeo que tu assiste, ele vai perfilando pelo tempo que tu passa assistindo, pelos likes que tu dá, pelo tempo longo, pelo tempo curto, pelas repetições, ele sabe exatamente o que tu quer. Então tem um algoritmo IA ali por trás. Então, nessa apresentação eu vou estar falando um pouco sobre a IA, sobre mecanismos internos de funcionamento da IA, e vou trazer também alguns insights para aplicação na sala de aula. Inteligência artificial, então, ela vem na ideia de usar os computadores para realizar funções que seriam realizadas por mentes humanas, sendo elas, então, de aprendizado, inferência, ou seja, a IA pode inferir, pode dar uma sugestão de que ação ser tomada, percepção e também de compreensão de linguagem. A IA pode trabalhar com informações complexas, essas que não podem ser simplificadas por regras, e gerar explicações e também previsões. Dentro das diversas camadas de IA, a gente tem uma camada de entrada, onde a gente insere os dados, temos as camadas intermediárias, onde ocorre o processamento através do algoritmo, e temos a camada de saída, que é então o output que o usuário vai ter. Eu vou me ater um pouco agora nessas camadas intermediárias e explorar um pouco elas. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em vários processos onde as máquinas aprendem com os dados que tu insere nelas, os processos de machine learning. Esses processos de machine learning podem ser divididos em 3 formatos, sendo eles o machine learning supervisionado, não supervisionado e o por reforço. Começando pelo supervisionado, o que a gente tem então é que o input, né, quando a gente dá o input, o algoritmo ele vai pedir ajuda externa. Então, eu forneço os dados, ele pede ajuda externa para conjunto de dados e separa esse conjunto de dados em 2 bancos. O primeiro deles serve para treino e o segundo deles serve para teste. O algoritmo fica então realizando treino e teste e gera uma estimativa com base no aprendizado que ele tem e nos testes que ele faz. O output dele vai ser o resultado então dessa estimativa com base nos treinos que ele fez com os dados e com os testes. Então ele aprende e testa os dados, gera uma estimativa e esse é o output que ele te fornece no aprendizado supervisionado. Partindo então para o aprendizado não supervisionado, esse tem como diferença a falta de um apoio externo. Nesse caso, o algoritmo, ele aprende com o teu input, com os dados que tu fornece, e determina características para esses dados que tu fornece e classifica eles, agrupando eles de acordo com essas características. Esses agrupamentos, então, vão revelar regras relevantes trazidas pelo algoritmo. Então, o algoritmo analisa os dados, aprende com eles, determina características, agrupa e revela regras relevantes entre eles, algo similar à análise de conteúdo ou textual discursiva, que a gente faz manualmente, mas ali quem faz é o algoritmo. Sendo esse, então, o output. É muito útil essa técnica para extrair tópicos de um texto, por exemplo, em que o algoritmo em si trabalha apenas com um texto, analisando aquele texto e caracterizando este um texto. A gente segue, então, para aprendizagem artificial, machine learning por reforço. Nesse caso, quando a gente fornece o input, claro, a gente deseja um output que seja uma decisão, que ele tome uma decisão por nós, escolha um melhor caminho. Nesse caso, o algoritmo ele vai por tentativa e erro, procurando outputs que sejam mais valiosos, medindo o que vai ser mais valioso, o que vai ser menos valioso, o que traz mais recompensa e o que traz
ou mais recompensas ou mais punições, dependendo das situações. Como, por exemplo, digamos que eu quero fazer uma receita, que eu quero fazer um bolo, e que eu procure por ingredientes que tenham um custo baixo. Então ele vai procurar por alguns ingredientes que funcionem para dentro da receita que eu quero e que tenham um custo baixo, testando as recompensas e as punições para esses ingredientes. Um exemplo mais claro ainda, jogo de xadrez. Se eu quero vencer com o cavalo, eu posso pedir para ele elaborar estratégias para que eu vença com o cavalo. E para cada peça que o meu adversário move, a IA vai elaborar outra estratégia, vendo as diversas possibilidades que podem acontecer. Por exemplo, na manutenção de carros, dependendo do óleo que eu utilizar, dependendo do pneu que eu vou utilizar, eu vou ter mais recompensas, eu vou ter um óleo que vai durar mais tempo, que vai manter meu motor mais saudável, eu vou ter um pneu que vai durar muito mais tempo, mas também posso ter punições se eu usar determinado tipo de pneu. Então a gente pode utilizar IA também para prever essas questões. Outra aplicação também é no deslocamento. Quando a gente se desloca de um trecho a outro, a gente pode ver o trajeto de menor tempo, nem sempre vai ser o trajeto mais curto, esse pode estar carregado com mais trânsito, e a gente tem processo de machine learning por trás dos apps para nos auxiliar nisso. Então, o output, embora desconhecido até então, ele tende a maximizar as recompensas quando a gente trabalha então com machine learning por reforço. Parto agora para algumas aplicações do machine learning. A primeira delas, reconhecimento facial, mesmo em lugares movimentados, é possível identificar, alguns é claro que necessita de câmeras com alta resolução para se fazer isso, mas identificar rostos em lugares movimentados. Em menor escala, acesso a terminais bancários, quando a pessoa vai lá, é difícil hoje quem usa terminal bancário, mas quando a pessoa vai lá sacar o seu dinheiro, e então tem a câmera e pode utilizar de uma IA para identificar quem é essa pessoa que está sacando esse dinheiro e quem está no banco junto, e evitar golpes ou fraudes, enfim. Outro que eu achei muito interessante é em carros de aplicativo. É muito interessante tu ter uma segurança para reconhecer a face do motorista, para saber se é o motorista que está cadastrado, se é o passageiro que está cadastrado, para assim, em qualquer caso, qualquer eventualidade, o aplicativo tem recursos para dizer não era essa pessoa ou era essa pessoa, e agir de forma mais prudente. O reconhecimento de escrita, tanto para digitalização de documentos escritos, redações, livros que podem ser feitos à mão e depois transcritos para o PDF só com a IA, também em hospitais para analisar receitas de médicos que, enfim, tem uma letra mais complexa. O reconhecimento da fala é um recurso que eu utilizo para os meus trabalhos, eu acho muito prático eu estar ditando e o Word já ir escrevendo para mim. A gente que trabalha com entrevista já tem a opção de transcrever, já utilizei ela e funciona muito bem. A IA reconhece quem são as pessoas que estão falando e o que estão falando. Às vezes não sai com perfeição, às vezes o áudio fica meio baixo, mas ele assim, ainda assim separa as pessoas que estão falando e traduz o que elas falaram em palavras, então é um recurso muito útil. Para smartphones também a gente tem a fala, que é interpretada pela IA e aciona um mecanismo para ativar outro software dentro do próprio smartphone, seja para acionar um alarme, seja para tocar uma música, seja para abrir um vídeo. Outra aplicação também nos carros. Aqui eu trouxe, por exemplo, da Tesla, mas com certeza tem carros com tecnologias tão avançadas quanto o da Tesla, que utiliza da IA, então, para tu também monitorar os detalhes do teu carro, o consumo de bateria, onde tu pode chegar, melhor trajeto, menos tráfego. Por último, então, algumas predições que podem ser feitas com base no histórico médico. Seria interessante eu saber o que eu tenho pretensão a ter com base no meu laudo médico atual e com base no meu histórico familiar, porque muitas doenças são, de fato, hereditárias. Então, eu tenho um risco maior de desenvolver determinada doença se eu já tivesse determinada doença na minha família. Então, já tem IA para poder prever, então fazer previsões de que pode acontecer para que a gente possa ficar atento. Preços também de ações que podem subir e descer, como eu mencionei antes, assim como campanhas de marketing. O que falar? Para quem falar? Em qual rede falar? Que público eu vou atingir? Agora eu parto para uma outra camada da inteligência artificial que vai ligar, na verdade, é uma subcamada, que seria então o Deep Learning, a aprendizagem profunda. Aprendizagem profunda com base na rede neural virtual. Então, nesse caso, em vez de um processo de aprendizagem, são vários processos de aprendizagem. O Deep Learning, então, ele utiliza do Machine Learning. Então, são vários processos de Machine Learning que funcionam em um modelo de rede, onde, no primeiro momento, quando se dá o input, ele extrai os dados, assim como foi feito ali no Machine Learning, e ele aprende automaticamente características desses dados.
não características tão simples. Ele também identifica características mais profundas desses dados e organiza essas características hierarquicamente em diversos níveis. Esses níveis de características identificados, então, só retomando aqui, ele extrai os dados, identifica as características e depois acontece o processamento e aprendizado com base nessas características. Conforme a IA aprende com essas características, ela vai alterando a forma de processamento e passando a executar processos cada vez mais complexos com o que ela aprendeu no passo anterior. Então, nesse caso, ela aprende com os dados e continua aprendendo e executando processos cada vez mais complexos com os dados fornecidos, levando em conta todos os dados iniciais fornecidos que são articulados ao longo do processo. Então, a gente tem um output que traz uma grande quantidade de dados, de informações, com muita profundidade sobre os dados que foram analisados inicialmente. E qual é que é a necessidade da gente usar o Deep Learning, né, ou Machine Intelligence? Ele é um método de aprendizado universal, ele se aplica a diversas áreas, e ele é um método robusto, que não precisa de muito design para poder acontecer. O algoritmo vai saber como está processando esses dados, né? E por ser um método de aprendizagem universal, ele se aplica também a diversas áreas, já que ele consegue aprender sobre diversos conceitos, ele se aplica também a diversas áreas do conhecimento, né? E automaticamente ele aprende com o que ele faz e representa isso em novos processos. Adota um processo mais complexo, aprende com esse processo mais complexo e parte assim para processos cada vez mais complexos para te dar uma profundidade maior na análise dos dados. E qual é que é a necessidade do uso da Deep Learning? Ele é generalizado e mesmo na insuficiência de dados é capaz de trabalhar. Ele utiliza de diferentes bases de dados, né, e por isso também possui várias aplicações. Quais são os méritos? Por que eu falo tanto do Deep Learning? Porque ele permite uma velocidade rápida de processamento, trabalhar com grande volume de dados e com dados muito variados, e ainda assim gerar resultados significativos com os dados. Qual é que é o futuro do Deep Learning, né? Por que o Deep Learning é algo que vale a pena se apostar? Porque os chips de computadores estão ficando cada vez mais rápidos, a gente tem cada vez mais velocidade nos nossos chips. Eu trago, por exemplo, aqui as placas gráficas, as GPUs, que têm velocidades cada vez mais altas de processamento e que podem ampliar a escala de aplicação da Deep Learning e tornar esse processo mais rápido ainda. Algumas das aplicações agora do Deep Learning. A Microsoft tem o Microsoft Mavis, que é um software que trabalhava com vozes humanas para identificar discursos humanos em vídeos ou áudios, ou seja, identificava o que a pessoa falava, traduzia isso para uma linguagem que o algoritmo entendia, identificava isso em vídeos e áudios, ou seja, a gente tem um processo em que a voz da pessoa é traduzida para o algoritmo, e isso tem que casar, se encaixar com algo que foi dito em um vídeo ou um áudio. Então, é um processo que demanda várias camadas de processamento. Outro, na busca de imagens, como por exemplo no Google Imagens, né, o Google compreende e marca as imagens com uma tag. E aí quando a gente vai buscar no buscador, ele busca por essa tag que ele mesmo colocou nas imagens. Sobre gerar imagens também, que podem ser feitas e são feitas através do Deep Learning, com Dale, com Midjourney ou com Bing, eu não vou entrar muito sobre a geração de imagens, porque vai ser dita mais posteriormente. A questão do deslocamento, né, que é capaz de prever não só caminhos, mas também adversidades. Por exemplo, se houve um acidente, se a rua está interrompida, se o tempo está para chuva, que os carros vão circular mais devagar, alguma área alaga, e ainda assim prever um horário estimado de chegada. Mais algumas aplicações quanto à reconstrução de sons, né? Um software que analisa a imagem do vídeo sem som, processa e projeta o som para essa imagem com base no que está acontecendo. E depois aplica o som na imagem. Eu trago aqui um exemplo do filme do Charlie Chaplin, que não tem áudio, tem apenas uma música, e a imagem em si não traz um áudio junto com ela, como a gente tem nos filmes de hoje. Então seria possível projetar um som mais fidedigno para essas imagens com base em IA, e depois aplicar por cima do vídeo. Outra possibilidade do Deep Learning que está sendo desenvolvido no MIT é um algoritmo para poder identificar atraso no desenvolvimento de crianças. Então,
para identificar distúrbios e poder atuar o quanto antes, desde antes do jardim de infância. Os escritores de imagem que também são feitos por Deep Learning, a possibilidade de tu analisar uma imagem e descrever ela no formato textual, com uma riqueza de detalhes, e depois no formato de áudio. Dá para pensar nos benefícios que isso vai trazer para uma pessoa que é deficiente visual, que vai poder ter uma câmera que analisa a imagem que está na sua frente e descreve para ele de um formato que ele consiga compreender e de um jeito muito rápido. Então, isso pode muito bem facilitar a vida dessa pessoa. A reconstrução de pixels, então, que trabalha com a interpretação da imagem com base nos dados que tem, como eu falei lá em caso de insuficiência de dados. Nesse caso, a gente tem uma insuficiência da imagem, né, e a gente pode analisar, de repente, restauração de quadros, restauração de fotos, e também a técnica do upscale, que seria, então, aumentar a quantidade de pixels, que analisa a imagem e consegue aumentar, melhorando a qualidade da imagem em si. Agora, eu trago, então, GPT, Bing, Write-Sonic, Bard e diversos outros chatbots que a gente tem no dia de hoje, que são os mais comuns, onde a gente tanto fala de IA. Os chatbots em si, eles são agentes interativos que fornecem respostas instantâneas aos usuários. Então, a gente vai se ater um pouco no processo de como que ele faz isso. Primeiro vem a frase do usuário. O chatbot, né, ele tem um processamento com base em um algoritmo, e esse algoritmo funciona no seguinte modo. Esse processamento acontece através do PLN, processamento de linguagem natural, e esse processamento de linguagem natural se divide em dois processos. Primeiro, na compreensão da linguagem natural. É ideal que o algoritmo compreenda o que você está falando com ele. Então, ele vai remover informações do teu texto, analisando os múltiplos sentidos que pode haver nas palavras que tu disse, nas frases e na estrutura do texto que tu colocou. Então, por mais que a tua frase não esteja tão bem estruturada, ele vai procurar compreender o que tu quis dizer com ela. E por mais que a tua estrutura textual não esteja perfeita, ele vai procurar entender o que tu disse com ela. Baseado nisso, ele traz informações e processa com base em machine learning ou deep learning. E uma vez que ele tem o output, ele tem o resultado, falta o processo contrário. Pegar isso da linguagem dele e trazer para a linguagem do usuário. E a gente tem a GLN, a geração de linguagem natural, onde o algoritmo ordena os conteúdos que ele organizou, desenvolveu, combina essas frases e, por último, verifica a gramática delas para, então, fornecer a resposta para o usuário. Trazendo agora um pouco para o ensino. Como que a gente aplica tudo isso no ensino? Eu trago uma frase aqui do Jobs: criatividade é conectar coisas. Outra, da Maya Angelou, que a criatividade exige coragem de estar errado. E uma do Einstein, dizendo que a criatividade é contagiosa, passe adiante. Por que eu trouxe o Steve Jobs? É porque conectar coisas, a gente tem conexão com a internet, a gente pode muito bem conectar os nossos chatbots, conectar as potencialidades que eles trazem com a realidade do ensino, com o que a gente tem de equipamento na escola, até mesmo utilizando os smartphones dos alunos. E assim prover uma integração em que professores e alunos consigam utilizar dessas tecnologias, avaliando todas as potencialidades que elas trazem e a realidade de cada escola. Hoje em dia, salvo em escolas em situação de vulnerabilidade social, é comum que muitos jovens tenham acesso ao smartphone e algumas escolas tenham acesso à internet. Nesse caso, trabalhar com essas possibilidades e utilizar dos chatbots para poder desempenhar funções. Eu trago a frase da Maya Angelou, que a criatividade exige coragem de estar errado, porque a gente ainda é tudo um processo muito recente. Eu trago essa notícia da Forbes aqui, que é de 1 de fevereiro de 23, dizendo que o GPT teve recorde no crescimento base de usuários. Isso é de fevereiro desse ano. Então, o boom está sendo agora. Então, a gente ainda está engatinhando nas possibilidades de tudo que pode ser feito com eles. Então, principalmente utilizando os chatbots, inclusive o Bard, que chegou há pouquíssimo tempo no Brasil, que fazem Deep Learning e Machine Learning, a gente pode ver as aplicabilidades deles. A gente pode utilizar eles para dar comandos, executar processos, organizar dados, adaptar dados e até mesmo para ter insights, até mesmo para ter ideias. Porque diferente de um buscador normal, do Google ou do Bing, né, tradicional, sem IA integrado, o chatbot vai te dar um output customizado. Ele vai te dar específico para o que tu deseja.
Claro que é importante verificar a autenticidade, verificar de onde ele trouxe as informações, principalmente no Bing, que é mais fácil de ter esse controle, mas ele vai te dar um output customizado. Por último, a criatividade é contagiosa, passe adiante. Não só redes neurais que a gente tem, mas a gente tem várias redes. A gente tem rede de trabalho, o grupo com quem a gente fica próximo. A gente tem uma rede acadêmica com diversos indexadores e diversas revistas. E a gente pode conectar essas redes para analisar e ter mais ideias, ter mais insights. E aqui eu trago para vocês um insight meu, que foi de organizar grupos por temática. Esse insight eu tive e testei ele apenas em laboratório. Não cheguei a testar ainda em sala de aula, mas eu criei uma lista com nomes de estudantes e gostos e pedi para o ChatGPT identificar os gostos e montar grupos com temáticas em comum para que esses alunos, no mesmo grupo, tivessem uma temática que envolvessem os seus gostos. E ele conseguiu executar. Ele conseguiu juntar, desenvolver temáticas e juntar esses alunos conforme os gostos. É uma ideia que pode ser aplicada em sala de aula, claro, né, vai de testes, mas já é um insight. E assim, diversos outros insights vão surgindo conforme cada vez mais a gente for integrando a IA no ensino. Eu concluo, então, vendo a IA como um mar de possibilidades, até vão ser apresentadas mais ao longo dessa noite, mas, assim como toda energia potencial gravitacional, essa também tem que ser bem aproveitada. A energia potencial gravitacional da água que cai de uma cachoeira é aproveitada para a gente poder transformar ela em energia elétrica, então, utilizar do potencial da IA a favor do ensino. Claro que não podia faltar a frase do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pode uma inteligência artificial substituir um professor? A inteligência artificial ser maior do que o professor? E para isso eu trago uma frase do Joe, que diz que o que precisa ser discutido no contexto do ensino atual não é apenas um futuro distante, mas como podemos utilizar o desenvolvimento científico e tecnológico para resolver as dificuldades e problemas atuais, aproveitando essas mudanças em um futuro próximo. Então não se trata de comparar em um primeiro momento quem é maior ou é menor, mas sim de integrar professor e IA para resolver os problemas atuais da educação. Essas são algumas referências. Deixo aqui meu muito obrigado. Excelente, muito obrigado, Jean. Gostamos muito. Eu penso que nós poderíamos deixar as perguntas todas para o final, para não quebrar a sequência das apresentações de vocês. O que vocês acham? Perfeito. Por mim, Perfeito. Ok, então, próximo apresentador, por favor. Sim, sou eu. Vou apresentar, então. Deixa eu só... Tudo certo? Aparecendo. Show, obrigado. Muito obrigada, então. Bom, então, boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou doutoranda também do PPG-Sim, como o professor Renato comentou anteriormente, e faço parte, então, do CIAG, né, junto com a Mayra e o Jean. Então, para dar continuidade à nossa ideia de explorando o uso e potencial, né, da IA no ensino, eu vim aqui hoje trazer mais um relato, né, do que nós estamos fazendo, né, do que eu estou fazendo que estava fazendo durante esse primeiro semestre aí, né, do doutorado, né, do ano de 2023. Bom, então, como o Gia colocou ali, né, nós estamos no meio desse boom, né, dos chatbots enfim, inteligência artificial. E no início de 2023 eu comecei a testar, né, no meu caso, o ChatGPT em questões de QI e principalmente em questões conceituais de física. Então, após algumas revisões, né, nota-se uma tendência ali no uso de chatbots para entender respostas em diversas áreas, como o Jean colocou. E hoje então, eu venho aqui para compartilhar o que eu fiz, né, e discutir como essa abordagem, né, pode beneficiar a educação, no nosso caso aqui, voltada mais para o ensino de física. Bom, então a temática central, ela se concentrou na ideia de analisar, né, os testes, investigando o potencial da IA em compreender e responder a perguntas conceituais relacionadas à física. Então nós acabamos ali explorando algumas possibilidades, né, para posterior, né, verificar a aplicabilidade dessa IA como ferramenta de apoio, né, ao ensino de física, considerando principalmente a sua capacidade
de fornecer um feedback imediato, né, instantâneo aos alunos, né, com base, então, nas respostas desses testes. Bom, antes de iniciar, eu vou fazer uma fala sobre o que é o ChatGPT, ali o Gia já pontuou, né, como ele funciona. Eu falarei aqui mais focando na forma como eu utilizei. Bom, o ChatGPT, então, ele é um modelo de linguagem de inteligência artificial, né, projetado para ser um chatbot, ou seja, ele se comunica com seres humanos, né, por meio do processamento de linguagem natural e para participar de conversas, por exemplo, né, responder a perguntas, gerar vários tipos de texto e realizar muitas outras tarefas baseadas em linguagem, incluindo, neste caso, né, respostas similares a respostas humanas. Vou passar aqui. Bom, o chat, o ChatGPT, né, ele foi disponibilizado ao público geral em 30 de novembro de 2022, tornando-se viral, né, nas redes sociais aí, e ganhando popularidade muito rapidamente, como o Jean explicou. Então, em apenas 5 dias, né, após o lançamento, ele já contava com mais de 1 milhão de usuários. E dentro do primeiro mês, o ChatGPT, ele alcançou o número de 57 milhões de usuários, ou seja, chegou a uma marca aí bastante impressionante, né, dentro dos chats, né, que nós estamos analisando. Tá? Bom, também, se nós pararmos para pensar, existe muitos chatbots, até o G ali comentou, né, entre vários que podem existir, que são bastante semelhantes, né, em vários estágios de desenvolvimento, claro, e ou até de como ele vai ser disponibilizado ao público, né, mas nenhum deles alcançou esse tanto reconhecimento, né, de marca, digamos assim, né, ou tamanha base, né, de usuários. Ou seja, né, ele não teve esse impacto sociocultural, né, tão grande quanto o ChatGPT. Bom, sabendo então do ChatGPT, percebemos algumas possibilidades com a chegada de alguns artigos relacionados ao ensino de física com IA. Tá? Então, eu trago aqui para a gente iniciar a nossa fala um artigo que foi publicado em fevereiro, né? Não, ele foi aceito em março, né? Foi mandado em fevereiro. E o artigo ele é sobre um estudo de caso que vai explorar se o ChatGPT neste caso, né, a versão de janeiro, ele poderia passar em um curso introdutório de física. Então, o autor ele usou o ChatGPT para resolver problemas, neste caso representativos, né, de avaliação, dentro de um curso de física e classificou as respostas ali da mesma forma que classificaria as respostas humanas, né? Então, ele acabou descobrindo que o GPT ele passaria por pouco dentro desse curso. Ele exibiria muitas das preocupações e erros de uma pessoa iniciante no curso de física. Tá? E ele também pontuou, né, ele acaba ali dentro do artigo discutindo isso, as possíveis consequências para o ensino, né, principalmente voltada para a parte de avaliação, que é uma grande preocupação dos educadores. Né? Como que eu vou avaliar o meu aluno agora com tanta, né, possibilidade, principalmente, né, com o boom aí das IAs. Já um outro, né, artigo, ele é um pré-print ali, e ele compara o desempenho de duas versões do ChatGPT, baseado, então, nos modelos do ChatGPT 3.5 e do ChatGPT 4. Tá? Em um teste de física, né, que é bastante conhecido na área, que é o FCI, né, que é um teste dentro da parte de mecânica. Então, esse artigo ele vai mostrar que o ChatGPT baseado no ChatGPT 4, tá, ele tem ali uma performance muito superior ao GPT 3.5. Então, ele chega bastante perto ali de demonstrar uma competência de nível expert em física newtoniana. Claro que com algumas, né, exceções e suas limitações que eu vou comentar posteriormente. Bom, já esse aqui, né, o artigo ele também vai trazer o ChatGPT na educação, neste caso também no ensino de física, e mais especialmente no ensino de física quântica. Tá? Então, o artigo ele apresenta 2 exemplos de como o ChatGPT pode ser utilizado na sala de aula, a fim de estimular o pensamento criativo dos alunos, né, pedindo para que eles analisem, para que eles revisem os seus textos, né, e fazer comparações entre textos produzidos pelo ChatGPT com outras fontes, né, de informação aí disponíveis na internet. E essa pesquisa ela é bastante interessante e ela indica que essas ferramentas, né, com IA, elas podem ser bastante valiosas
principalmente na hora do tema, né, da lição de casa. Então, na resolução de problemas em casa, né, na hora que o aluno precisa estar envolvido com aquele conceito. Então, ele trabalha bastante esse envolvimento do aluno com a temática, né? Então, o quanto isso pode ser, digamos que, beneficiado, né, com a inserção do ChatGPT. Bom, vendo também esse grande boom, né, e a utilização aí rápida do chat, né, enfim, de outras plataformas, eu fiz ali uma pequena pesquisa bem rapidinha só para mostrar para vocês, no caso, o número de pesquisas que está sendo realizado utilizando apenas o descritor ChatGPT and Education, lá no Google Acadêmico. E a gente pode ver que em 2022, por exemplo, foi encontrado um total de 916 trabalhos, né? Tivemos ali uma busca, né, rapidamente. E já em 2023, 12.200 trabalhos envolvendo, então, ChatGPT and Education. Assim, uma pesquisa bastante rápida, né, só para mostrar o quanto está sendo utilizado, o quanto está saindo, né, de trabalhos, o quanto está saindo de possibilidades e de desafios, principalmente. Né? Então, pensando em tudo isso, né, em outras pesquisas que vão abordar ali os benefícios, as limitações e as possibilidades no ensino de física, nós pensamos em comparar as respostas, né, em termos ali de acerto ou não, do GPT 3.5 em comparação com o 4.0, né, todos na versão de maio, para alguns testes conceituais dentro da disciplina de física. Né? Bom, esses testes foram, então, o FCI, bastante conhecido, né, um teste aí da parte mecânica, TSE, já envolvendo mais a termodinâmica, o CSM, que envolve bastante a elétrica e magnetismo, né, eletromagnetismo, e, por fim, um de quântica, né, que envolvia, então, alguns conceitos ali relacionados à física quântica. Todos eles são testes conceituais, né, são testes que já foram validados, e nós, então, aplicamos eles dentro, então, do chat, utilizando a versão GPT 3.5 e outra, então, a GPT 4.0, tá? Vou trazer aqui um pouquinho de como foi esse procedimento, né, o que a gente pesquisou e por que é importante essa discussão de testes dentro do GPT, né, dentro do ChatGPT. Durante as nossas pesquisas, né, lá quando a gente começou as aplicações do GPT, nós percebemos que alguns trabalhos mencionaram a utilização de diferentes prompts, ou seja, formas distintas de interagir com o chat, sempre buscando obter uma resposta mais precisa possível. Né? Então, caso a resposta inicial que ele nos desse fosse incorreta, esses trabalhos eles sugerem que a gente pode utilizar outros prompts, ou seja, outras formas de perguntar para que a resposta se torne o mais preciso possível. Tá? Então, aqui eu trouxe, né, eu só coloquei alguns prints dos artigos principais aí que nós acabamos avaliando, e dentro deles, tá, a gente pode perceber que o que inclui dentro desse trabalho, né, o que a gente pode tirar deles, o que podemos utilizar. A primeira ideia é que toda vez que o chat, você pergunta lá uma questão qualquer, e ele te responde, a ideia é que você sempre solicite a ele que ele pense passo a passo antes de fornecer uma nova resposta. Tá? Então, perguntei, tudo bem, a questão deu errado, né? Ou deu certo ou deu errado, tanto faz aqui, só para análise. Aí você pergunta de novo, né, a questãozinha e pede para que ele responda, né, pensando passo a passo. Essa seria uma das formas. Outra seria para ele pedir uma autorreflexão sobre a resposta fornecida. E ainda uma outra ideia, né, seria utilizar a tomada de decisão colaborativa entre especialistas. Então, pedir para que ele nos responda pensando, né, como se fosse dois especialistas comentando, né, comparando as suas respostas, né, na hora que ele for então fornecer o feedback. E uma coisa que é bastante interessante é que de todos esses trabalhos, verifica-se que o desempenho do ChatGPT, a versão GPT-4, ela foi ainda mais aprimorada quando solicitado, né, a explicar as suas respostas, quando utilizar desses prompts. Então, ela já era, ela é um modelo, né, que depois ali nos testes vocês vão ver que vai ter um grau, né, de acerto muito maior, e com esses prompts ela ainda consegue ficar ainda mais refinada, aprimorada. Bom, então toda vez que o chat erra uma questão, nós utilizamos alguns prompts novos, né, mantendo sempre o diálogo,
avaliando se o chat vai ter um nível maior de acertos ou não. Então, por exemplo, toda vez que ele errava, né, fazia lá uma questão. Ele errava, eu pedia para ele pensar passo a passo. Tá? Aí depois, ele continuou errando. Bom, então eu pedia para ele refletir sobre a sua resposta. E por fim, errou de novo. Bom, se ele errar, né, novamente, após ali a reflexão, a gente pedia para que ele resolvesse, né, a seguinte questão, identificando os especialistas na área, ou seja, gerando respostas como se os especialistas as tivessem escrito e combinando as respostas, né, dos especialistas por meio da tomada de decisão colaborativa. Tá? Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos, assim, bem poucos, até porque senão vai ficar bastante texto, né? Só para entender mais ou menos essa tomada de decisão, né, do chat, essas respostas do chat, aqui focando no chat 3.5, né, na versão GPT 3.5, já que é a versão gratuita, né, a versão free. Então, se for utilizar em alguma escola, muito provavelmente, né, a versão que vai ser utilizada é essa. Primeira coisa, então, nós começamos com a FCI, né, o primeiro teste que foi utilizado. Nós sempre, na hora de botar lá alguma questão, né, de qualquer um dos testes, questão por questão, nós abríamos, né, um novo chat para começar a dialogar sobre aquela questão em especial, né, em particular. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, a questão 25, né, do FCI, onde tem ali, né, uma mulher exerce uma força horizontal constante em uma caixa grande. Como resultado, a caixa se move sobre um piso horizontal com uma velocidade constante v. A força horizontal constante aplicada pela mulher, né, teria então que continuar. Bom, essa questão aqui eu trouxe só para mostrar que quando o chat dá a sua resposta, né, nesse caso a versão GPT 3.5, pode ver que ele não só dá a resposta, como ele também faz um comentário sobre a sua resposta. Né? Ele tenta imaginar a situação, tá? E te fornecer não só um feedback instantâneo, como um feedback instantâneo aprimorado, né? Algo que você consegue justamente ter um diálogo ali. Nesse caso, né, estava certo. Agora, a questão 26, ela ainda pega, né, a questão 25 e continua, né? Então, fala ali, né? Se a mulher da pergunta anterior dobrar a força horizontal constante que ela exerce sobre a caixa para empurrá-la no mesmo piso horizontal, a caixa então se move. Tananã. Teria que responder. Pode ver que todas essas questões elas são em inglês, tá? A gente fez aqui a tradução só para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão. Mas a gente pode ver que, no primeiro momento, perceba que a resposta do chat ela é bem longa, né? Até por isso só não trouxe tantas respostas assim, mas ela é bem longa. E lá no final ele fala, né, que a resposta correta é B, né? E dá ali seu significado a essa alternativa B. Nós vimos que essa resposta estava incorreta, né? Então, o que nós fizemos? Nós pedimos para ele pensar, né, pensar novamente sobre a questão, agora pensando passo a passo. E pode perceber que quando ele pensa passo a passo, ele não só pensa passo a passo, mas ele também coloca ali, claro, né, vamos analisar o cenário passo a passo. Analisa o cenário. Agora vamos considerar o que acontece quando a mulher dobra a força horizontal constante que ela exerce na caixa. Ou seja, ele está fazendo um processo de revisitar a questão, revisitar as alternativas lá e trazendo ponto a ponto conforme nós solicitamos. E no final ele diz, né? Neste ponto, podemos avaliar os resultados possíveis com base nas opções fornecidas. Ou seja, ele volta nas alternativas A, B, C, D e E tenta, então, falar sobre cada uma delas a fim de tentar responder, então, a questão. Então, ali tem a questãozinha A, né? Ele tenta ali falar sobre ela. Nós temos a B, a C, a D e a E. E no final, com base nessa análise, ele diz que é a opção B novamente. Tá? Como ele novamente então, teve ali um erro, o que nós pedimos? Bom, então reflita sobre a sua resposta. Quando a gente pede para ele refletir sobre a sua resposta, olha só a frase que ele começa. Né? Geralmente ele começa, após uma reflexão, pensando novamente. Né? Ele sempre começa com essas frasezinhas. Após uma reflexão mais aprofundada, ele responde ali, né, por que estava incorreta, e no final diz, portanto, a resposta correta é a opção E. Né? E aí, então, a gente encerra o teste, né, marca lá como certo, abre um novo chat e vai para a próxima questão. E isso foi feito para todas as questões de todos aqueles 4 testes, tá? Tanto no chat GPT, versão GPT 3.5 e no 4.0. Tá? Bom,
Aí a gente pode chegar a alguns resultadinhos aqui, que eu coloquei no formato de gráfico só para ter fim de comparação aqui, tá? Como, por exemplo, aqui nós temos dentro do teste, então, de força, né, o FCI, nós temos ali no 3.5, né, que é essa parte lateralzinha aqui, tá? Nós temos tanto a resposta no 3.5 sozinho, então a primeira vez que a gente colocava a questão, aí depois o 3.5, quando a gente tem que fazer ele pensar passo a passo, que é a segunda coluna ali, e depois o 3.5 com a parte de refletir sobre a sua resposta. Perceba que a gente não chegou na parte final ali da decisão, né, da tomada de decisão. A gente foi até a parte de reflexão, e ali ele, então, acertou 100% das questões. Tá? Veja qual é a diferença que tem entre o 3.5 sozinho, tá? E o 3.5 com o prompt de reflexão. Tá? Só para fim de comparação ali, a gente tem uma diferença entre os dois aqui, tá? E já no teste, né, no FCI, na versão GPT-4, né, 4.0, ele acertou todas as questões na primeira vez que a gente fez os testes, tá? Então, não chegou a passar, neste caso só trago, né, a parte do pense passo a passo, ou da reflexão quando ele errava, tá? Então, aqui não chegamos aí para os outros passos, acabamos parando ali. Tá? Posteriormente, aqui eu trago o teste de eletromagnetismo. Tá? E por que eu trago o teste de eletromagnetismo? Percebam que no teste de força, no FCI, ele tem um número considerável de acertos, né? Ele chega a 100% em ambas as versões. Já esse de eletromagnetismo, nem tanto. Né? Ele ainda tem ali uma questão que ele erra mesmo no 4. Então, perceba que em termos de acerto, o ChatGPT, a versão GPT 4.0, é superior ao 3.5, tá? Conforme nós já esperávamos, né? Conforme as pesquisas todas apontavam. E ele destaca-se também ao aplicar corretamente ali os princípios físicos, né? Quando a gente for analisar uma outra parte, for analisar realmente o que foi dito, né, em cada questão, conforme o Gia até comentou ali, né, da análise de conteúdo, né, análise textual, a gente percebe que tem sim uma eficácia bem mais produtiva, né, benéfica, do que em comparação ao 3.5. E principalmente, né, quando a gente pede para ele fazer esses novos passos. Então, o Chat 4, ele já tinha ali uma porcentagem de acerto em quase 90%. E depois, né, com os outros 3 passos, ele chega em quase 100%, né? Ainda tem provavelmente uma questão ali, né, que ainda não foi atingida, por mais que tenha sido feito todos os passos. Tá? E, claro, aqui eu trago, por que eu trouxe justamente esse teste aqui e não os outros, né, como exemplo? Porque esse teste ele tem algo bastante peculiar, né? Ele é um teste de eletromagnetismo, portanto, ele requer muita interpretação de representações, seja ela de desenhos, seja ela ali de vetores, no caso, né? Seja ela uma representação gráfica. Então, por exemplo, neste caso aqui, nós temos uma pergunta, é a pergunta 7, inclusive, e a pergunta 7, perceba que na pergunta, show, tudo bem, mas a resposta, né, as alternativas que o aluno teria que marcar, elas não são, não é uma frase em linguagem textual, né? Elas são ali representações. Tá? Então, o que a gente pede do aluno neste caso? O aluno, quando ele, digamos que ele só copiou e colou a questão 7, né? Copiei lá, coloquei, vê lá a resposta. Ele não só vai ter que ler aquela resposta, como ele vai ter que interpretar aquela resposta, né? Para, então, marcar a alternativa que ele considerar correta. Então, isso é uma coisa bem importante do chat, né? O chat não veio aqui para suprir totalmente, né, a função do professor, enfim, essa parte, ou tirar totalmente a autonomia, né, tudo mais. Não, o aluno ainda precisa, sim, ter essa pequena habilidade, né, por mais que seja ali uma interpretaçãozinha, tá? E também, ainda no teste de eletromagnetismo, entre todos os testes, tá, o eletromagnetismo foi o que o chat, tanto o 3.5 quanto o 4, menos acertaram, tá? Tiveram mais erros. E foi o mais complicadinho de colocar, porque justamente ele tem muitas imagens. Neste caso aqui, na questão 27, ele não só tem uma representação na sua pergunta, né? Essa parte aqui de cima, né? Estava na pergunta, como também ele tem representações nas suas alternativas. Então, na hora de você colocar lá para o chat, você não vai conseguir colocar a imagem, né? Então, você vai ter que descrever. Então, toda essa parte que está dentro de um conchete ali na pergunta é uma descrição da figura mostrada.
E isso precisou ser feito quase em todas as questões desse teste. Tá? Por isso que ele também teve ali seus erros, a gente entende, né, que o ChatGPT ele tem suas limitações, tá? E, portanto, o aluno, neste caso, não só vai precisar ter uma ideia de interpretação da resposta, como também ele vai ter que saber descrever, né, o que está sendo ali mostrado, o que está sendo representado. E isso já requer uma grande habilidade, né, para descrever essas questões. Vamos lá. Então, aqui, algumas limitações. A primeira dela aqui, claro, essas limitações considerando apenas esses testes, tá? A primeira que eu trago é a própria linguagem textual. Né? Como nós vimos, ele não tem como colocar imagem, ele não vai fornecer uma imagem. Nós temos, sim, né, a Mayra vai falar depois, outras formas, né, de colocar imagens, enfim, mas ainda assim o ChatGPT ele tem essa limitação, né, essa parte da linguagem textual que até pode ficar difícil para o aluno entender quando ele responde com uma equação, né, que fica um pouco bagunçadinho ali. Tá? Outra coisa seria aquelas alucinações que a gente chama, né, ou seja, respostas fictícias. Né? Como é uma tecnologia que está em rápido desenvolvimento, ainda vão existir diversos problemas, né? E isso inclui essa inacapacidade, né, de lidar com textos muito grandes, tá? Talvez o 3.5 ele não consiga, né, lidar com isso. Algumas respostas tendenciosas, né? Ou ainda, como eu falei, as alucinações, né? Dá ali uma resposta que não é verídica, né? Não é verdadeira. Principalmente quem faz pesquisa, não sei se chegou a colocar no ChatGPT pedindo alguma referência ou pedindo, né, alguma revista que fale sobre isso, ele dá. Tá? Só que nem todas essas que ele vai fornecer são verdadeiras. Tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Bom, também, né, o ChatGPT ali em geral, ele é um recurso que não fornece simplesmente uma resposta, como eu falei antes, né? Ele vai fornecer, ele é um algoritmo que vai tentar explicar como chegou naquela resposta. Então, em alguns aspectos, né, esse diálogo, ele parece bastante semelhante, né, a uma conversa de uma pessoa mais experiente, né, com um estudante, ou de um professor com estudante, ou de um estudante com outro estudante, né? Então, ele tem ali, eu coloquei até o exemplo de um dos artigos, né, ele não só dá-lhe a resposta, como ele também tem sempre uma explicação, né, atribuída àquela resposta, principalmente dentro dos testes de física, né, que requerem esse entendimento da situação, né, situação-problema. Mas claro, tá, pessoal, cuidado. O chat ele não vem aqui para substituir um professor humano, tá? Até porque ele não consegue atingir alguns aspectos, né, principalmente a empatia, né? A empatia foi algo bastante citado dentro dos artigos, né? Ele não vem com essa proposta. A ideia é que, sim, se aumente as experiências de aprendizado, né, e ele se torna um recurso adicional. Tá? Aqui também, tá? Então nós temos aí, chegamos em algumas preocupações, né, de que uma ferramenta como o ChatGPT possa ser usada para trapacear em exames, né, ou algumas tarefas, tá, de casa. Mas se vamos pensar, praticamente qualquer problema de lição de casa, digamos assim, de física, né, ela está disponível online, né, com soluções boas, né, ou soluções ruins. Mas dificilmente você vai pegar algo ali, principalmente na escola, que não vai ter em lugar nenhum, né? O aluno vai conseguir pesquisar, vai conseguir achar algumas fontes, né? Nós temos aí algumas plataformas que até já dão a resposta, né? Enfim. Então, esses problemas, eles já existem, né? De trapaças. E vamos pensar também, apesar da existência da internet, a internet existe há décadas aí, né? Ainda não se encontrou uma maneira eficaz de lidar com ela em situações de avaliação, como, por exemplo, em concursos. Né? Ainda gera uma preocupação sobre evitar a trapaça, né, e a comunicação entre os alunos durante esse tipo de prova. Então, a gente pode ou ir por um lado de pensar assim, o que fazer? Vou baixar uma extensão que verifica textos criados por IA. Ou não, vou dar só aulas tradicionais, com provas, né, papel, lápis, enfim, sem nenhuma avaliação formativa. Não, né? A gente pode ir por esse lado, mas a gente vai acabar, né, sempre tendo um confronto, né, ali entre o que está vindo e o que eu estou fornecendo, né? E também a gente pode pensar por outro lado, né? A gente pode pensar que existem conceitos, existem contextos, assuntos que os alunos eles precisam saber e aplicar em momentos que não vai ter como utilizar tais recursos. Tá? Então, o aluno ele
terá a possibilidade de avaliar o próprio trabalho, seja com IA, seja sem IA. O mesmo ele vai precisar ter habilidades para tal feito. Então, a ideia aqui não é que ver o ChatGPT como algo que ele vai ser um novo Braille ali, né, que vai trapacear, enfim, que vai trazer soluções. Não é essa a ideia. A ideia é que o ChatGPT ele veio, ele está aí, né, e ele veio como mais um desafio tanto para os alunos, né, aprender a utilizar, como para nós, principalmente, né, educadores. Tá? Então, que isso fique bem registrado. E aqui eu trago, né, algumas recomendações. Então, uma delas, né, vendo ali o nosso cenário dos testes e tudo mais, seria que o professor ele pode colocar problemas, pedir para o aluno, né, colocar problemas no ChatGPT. Então, ele pode utilizar o ChatGPT para avaliar o desempenho, né, dos alunos em problemas de física ali. Em vez de eles resolverem o problema diretamente, né, eles podem inserir no ChatGPT, obter uma resposta e avaliar se ela vai estar correta ou incorreta, né, onde cometeu esses erros, claro. O chat, quem já utilizou, ele sabe que ele fornece, né, ele gera respostas diferentes para cada aluno. Então, isso também vai dificultar um pouquinho a identificação dos erros, né? Seria algo bastante interessante de fazer em sala de aula. É algo que nós vemos pensando, né, e criando aí instrumentos para aplicar. Outra ideia é utilizar mais questões que exijam interpretação de representações. Então, seja elas, principalmente gráficos, né? Seja ela gráfica, seja um desenho. Então, fazer com que os alunos precisem descrever os seus problemas dentro do ChatGPT para que ele, então, forneça a resposta. Acho que isso também é uma ideia de que o aluno vai ter que desenvolver algumas habilidades, né? E vai impedir a ideia de trapaça, né, do próprio chat. Outra coisa, né, seria solicitar imagens, desenhos, né? Pedir lá, né, para os alunos que desenhem soluções, desenhem um diagrama de um circuito tal, né, fazer esse tipo de pergunta dentro do ChatGPT. Ele até pode, né, achar ali maneiras de conseguir, mas é uma forma também de avaliar ali o desempenho, né, a habilidade do aluno. Outra coisa, né, seria pedir para que os alunos calculem, né, ou estimem quantidades físicas com base em suas próprias medidas. É principalmente como dever de casa isso, né? Faça tal coisa com base, né, no seu contexto, na sua casa, né, no seu corpo, enfim. E, por fim, também, pedir para que os alunos utilizem o ChatGPT não para resolver problemas, mas para criar problemas. Então, solicitar a construção de problemas de física utilizando o ChatGPT. Então, ao invés de trazer um problema, você vai dar o conteúdo, né, enfim, da forma que achar melhor. E pedir, então, para que os alunos criem questões, né, e o chat vai, então, respondendo e eles vão, então, dialogando, né, sobre essas questões. Finalizando aqui, então, nós vimos aí a possibilidade de aplicar os testes, né, neste caso conceituais de física, em um chatbot, né, e utilizá-la no ensino. Então, com isso, nós até podemos considerar que estamos desenvolvendo uma aprendizagem personalizada. Por quê? A IA, ela vem, né, ela pode ajudar a personalizar o ensino, fornecendo feedback imediato aos alunos, né, com base em respostas, né, que eles forneceram dentro, então, dos seus testes, ou seja, qualquer tipo de pergunta, né, que ele queira, então, fornecer para o ChatGPT. Isso vai permitir identificar que o professor, né, identifique lacunas de conhecimento, né, adaptar o ensino de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, vai ter alunos que vão colocar a pergunta, não vão conseguir interpretar a resposta, ou alunos que vão conseguir interpretar a resposta, mas não conseguiriam formular outra pergunta, né, dialogar com o chat. Então, tudo isso, esse feedback imediato, pode ser utilizado, né, e provavelmente está sendo utilizado em benefício da própria aprendizagem, né, de cada aluno, adaptada a cada aluno. Trago aqui também, por fim, né, um dos autores que a gente utilizou, onde ele diz, ele vai recomendar, na verdade, um diálogo, né, com a IA, envolvendo, então, perguntas em diferentes formatos de prompts, feedback e desafios para justamente o aprimoramento, né, da própria ferramenta. E essa forma, né, de você colocar ali sempre,
permitir que surja um diálogo, né, com a IA, envolvendo todas as perguntas ali, isso vai estimular um processo cognitivo muito maior no aluno, né, tornando-se uma possível nova ferramenta de processamento extracerebral, conforme a Mayra vai abordar um pouquinho mais depois. Então, essa forma de feedback, né, instantâneo é algo que veio aí para nos auxiliar, né? O ChatGPT ele faz isso muito bem, e aqui o objetivo não é só colocar uma série de perguntas desconexas, né, para as quais eles vão fornecer algumas respostas prontas. A ideia é que justamente, né, surja esse diálogo e o aluno então consiga ir compreendendo, né, entendendo com base nesse diálogo. Então, pessoal, era isso, algumas referências do que foi utilizado aqui nos slides. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Juliana. Muito interessante a tua apresentação. E agora, sem mais delongas, passo para a Mayra, que vai concluir a nossa apresentação. Por favor. Vou colocar aqui para compartilhar a tela, então. Tá aparecendo certinho aí os slides? Perfeito. Certo, então. Boa noite, então eu sou a Mayra, eu sou aluna do PPG-Sim, né, do doutorado. Como o professor Renato mencionou antes, a minha pesquisa ela está relacionada com o ensino de relatividade geral, e eu tenho atualmente já utilizado algumas ferramentas aí que surgiram com a IA, algumas até mencionadas já pelo Jean e pela Ju, na minha pesquisa com os estudantes. Então, a ideia é eu trazer um pouco do que eu fiz, algumas ideias de como utilizar em sala de aula essas ferramentas que estão aí. Para contextualizar um pouco, eu vou falar um pouco sobre a teoria da mediação cognitiva em rede, que é um referencial teórico que a gente tem utilizado no grupo de pesquisa há bastante tempo. Conforme essa teoria, né, toda a expansão digital das últimas décadas, né, com as tecnologias digitais, ela teve também um impacto na cognição, né, dos seres humanos. Então, tanto o impacto externo quanto o impacto interno. E aí, a teoria parte do pressuposto que o ser humano, ele processa informações, tanto no seu próprio cérebro, quanto na interação com recursos externos. E esses recursos acabam ampliando essa capacidade de processamento de informações, né? Então, a partir do momento que eu uso alguma ferramenta externa, ela aumenta a capacidade que eu tenho, né, a minha cognição. E aí, com as tecnologias digitais, são novos tipos de ferramentas a serem utilizados, e aí, por isso, esse impacto todo também na cognição. Agora, este ano, né, então, a teoria ela também foi atualizada justamente para incluir essa nova forma aí, de interação que nós temos através dos chatbots com inteligência artificial, né, porque eles já estão causando mudanças socioculturais e psicológicas na humanidade, né? Tem todo um impacto aí sendo gerado com esse boom do ano passado para cá, com essa utilização dessas ferramentas, né? Tanto em questões culturais quanto psicológicas e cognitivas, de se desenvolver novas capacidades cognitivas para lidar com essas ferramentas, né? Então surgem novas formas de processos cognitivos a partir de quando o indivíduo começa a interagir com este tipo de ferramenta. Conforme, então, essa teoria, essa interação com estes recursos externos, ela se dá por meio de diferentes mediações. E aí, a primeira mediação, que seria considerada mais primitiva, é a mediação psicofísica, em que, através dela, né, se lida com objetos que estimulem esquemas sensórios motores. Então, aquilo que tu pode pegar com a mão para observar, interagir fisicamente com aquilo, né? Então, dentro do contexto do ensino de física, né, da disciplina de física, toda a parte de atividades experimentais vai estar envolvido nisso, né? Questão de elaboração de maquetes, tudo isso lidando com esses esquemas sensório-motores dos indivíduos. Então, a partir da interação com esses tipos de recursos, pode-se ter esse processamento externo de informações, né? Conseguir complementar
o seu processamento interno. Tem a mediação social também, que é justamente pela interação com os outros indivíduos, né? A partir do momento que um ser humano interage com o outro, um pode auxiliar o outro nos seus processos cognitivos. Dentro de sala de aula, isso vai se dar tanto entre professor e aluno, mas principalmente também entre os estudantes, né? À medida em que eles fazem trabalhos em grupo, atividades, em que um pode auxiliar o outro, né? Quando se tem a questão de se colocar, às vezes, um aluno que tem um pouco mais de facilidade com outro aluno com dificuldade, e ele acaba sendo ali um mediador, né? Ele acaba auxiliando aquele aluno a compreender alguma coisa que sozinho ele não foi capaz de compreender. A mediação cultural, que se dá por meio de todos os artefatos culturais, né? Questão de livros, filmes, vídeos, músicas, videoclipes, enfim, todos os elementos da cultura que vão permitir também algum tipo de processamento externo. E, por fim, então, a mediação hipercultural, que traz essas ferramentas das tecnologias digitais, né, o computador, smartphones, enfim. No caso da física, pode-se utilizar simulações computacionais, laboratórios virtuais, que vão estar enquadrados dentro deste tipo de mediação. Agora, por último, então, com esse avanço e esse desenvolvimento, né, da inteligência artificial, se construiu, então, essa nova mediação, esse novo tipo de mediação, que seria a quinta mediação, que é chamada de mediação sofotécnica, que então vai se dar por meio da interação com essas ferramentas de inteligência artificial, né? Porque a partir dessa interação, o indivíduo vai conseguir compreender outras informações, processar informações que ele não seria capaz sozinho, né? Então, é um novo tipo aí de interação que surge. E para todas essas mediações, também vale destacar que, além de aumentarem essa capacidade de processamento, né, para a interação com elas e durante essa interação, os indivíduos eles acabam desenvolvendo outros recursos internos também, justamente para poderem ter esse tipo de interação com elas. E aí, no caso dos chatbots com a IA, né, é todo esse processo de como interagir, né, de como usar ali a linguagem natural para se comunicar e solicitar alguma atividade, como a Ju e o Gia falaram antes. Bom, então eu vou trazer aqui algumas possibilidades do uso para IA, né, tratando ali do ensino de física, mas tranquilamente essas atividades que eu vou apresentar podem ser adaptadas para outras disciplinas, para outras áreas também, né. Então eu trago aqui 3 situações. Primeiro, uma atividade que foi desenvolvida utilizando o gerador de imagens do Bing. Depois, uma atividade utilizando o chat PDF, que utiliza o chat GPT. E, por último, ali, a construção de simulações com o auxílio do chat GPT. Por fim, eu trago ali, para fechamento, alguns desafios e algumas oportunidades, então, que surgem de todo esse contexto. Bom, primeiro então, a atividade com o gerador de imagens do Bing. Inclusive, essa imagem aí foi uma imagem criada por um dos meus estudantes. Bom, a IA do Bing, né, ela pode ser acessada através de uma conta Microsoft, né, então precisa ter essa conta para se acessar ela, e ela pode ser acessada de 2 formas. Através do navegador do Microsoft Edge, ou através de um aplicativo, né, para smartphone, disponível tanto para iOS quanto para Android. Mas para acessar através dos dois, precisa ter essa conta Microsoft logada para conseguir interagir, então, com o Bing. E daí, dentro deste recurso, é possível criar imagens, né? Mas para isso é importante que ele esteja ali no modo criativo, que ele tenha ali as 3 opções, né? Se quer uma conversa mais equilibrada, amplificada, ou no modo criativo. Então, ele só consegue criar essas imagens quando ele está neste modo criativo, então precisa selecionar ele antes. Em sala de aula, então, como que eu utilizei isso, né? O meu exemplo, então, trata da teoria da relatividade, que é justamente a minha temática de pesquisa. Foi proposto para os alunos, né, antes da abordagem dessa teoria em sala, que eles descrevessem o que eles imaginavam,
quando eles pensavam na palavra relatividade, de uma forma geral, né? Isso foi feito, então, tanto antes ali, né, antes de se abordar a teoria da relatividade, e posteriormente, no final das atividades, nós fizemos essa atividade novamente. Eles, então, através dessa interação, além de criar a descrição do que eles imaginavam, depois eles precisavam também aprimorar essa descrição e pedir alterações nessas imagens. Nós utilizamos o aplicativo do Bing para celular, porque o Microsoft Edge ele só está disponível para o Windows a partir do Windows. Agora, se eu não vou falar mentira, se não me engano, é o Windows 10, mas por algumas limitações da escola, o laboratório de informática da escola em que eu trabalho só tinha computadores com Windows 7 ou Chromebooks, e daí ambos não teriam essa possibilidade para utilizar este navegador. Então, nós utilizamos os aplicativos no celular, né? Claro que tem realidades em que os alunos nem todos vão ter um celular, mas pode-se fazer atividades em duplas, em grupos. Até teve uma aluna que na hora o celular dela não funcionou, então ela acabou utilizando o meu notebook, enfim, esses percalços, né, e improvisos que nós precisamos ir nos adaptando. Mas então eles precisavam criar essa descrição, né, primeiro imaginar, pensar no que eles imaginam e exercitar a descrição disso, né, conseguir externalizar o que era que eles estavam imaginando. E claro que quanto mais detalhada essa descrição, melhor seria a imagem gerada, né? E a partir das imagens geradas, eles podiam ir solicitando alterações nessas imagens para elas ficarem o mais próximas possível do que eles desejavam. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um estudante. Essa imagem aqui foi gerada por ele antes das atividades, no início. Então, é uma imagem bem ambígua, na verdade, né? Não é muito definida, e a descrição dele foi justamente disso, de uma coisa não definida, enfim. E aqui foi a imagem que ele criou após as atividades. Então, tanto a questão, né, do conceito dele de relatividade que mudou, como ele conseguiu colocar uma descrição mais detalhada, que acabou gerando uma imagem também mais detalhada, né? Por essa interação com esse recurso, né? Então, isso aprimorou também a capacidade desse aluno de conseguir descrever alguma coisa que ele imagina, né? Exercitar essa questão de externalizar verbalmente alguma coisa que ele tenha construído mentalmente, né? Então, teve ali uma diferença bem grande das duas imagens e eu achei isso bem interessante neste resultado. Uma outra atividade, então, que foi proposta, né, que eu desenvolvi com os estudantes, foi utilizando o chat PDF. Esse recurso, né, o chat PDF, ele pode ler arquivos em PDF, mas ele, na versão gratuita dele, tem uma limitação de que são somente 3 arquivos por dia, e cada arquivo pode ter no máximo 120 páginas, né? Então, claro que tem a versão paga dele também, que tem uma capacidade maior, mas na versão gratuita ele tem essa limitação. E, obviamente, numa escola pública, né, que é a escola em que eu leciono, nós utilizamos a versão gratuita, né, deste recurso. Ele só lê um PDF por vez, né, não pode carregar mais de um PDF de uma vez só, então carrega um PDF para cada chat, né, que é aberto, e ele utiliza o GPT 3.5, né? Então, ele consegue acessar o GPT 3.5 para a leitura destes PDFs. E aí, a partir, né, da leitura dele do PDF, pode-se pedir que ele faça algum resumo do PDF, pode-se fazer perguntas sobre o que está no PDF, sobre o assunto do PDF, que ele vai respondendo com base nas informações deste PDF. Todos os chats, eles vão ficando salvos, né, no login, e eles podem ser exportados ao final da conversa, né? Ali no cantinho direito superior tem a opção de fazer o download, né, desse chat. Então, na atividade com os alunos, o que foi feito, né? Se trabalhou as corroborações da teoria da relatividade. Então, eles foram divididos em pequenos grupos, e cada grupo ficou com uma das corroborações para ser trabalhada. Quais são essas corroborações da relatividade, né? Da relatividade geral, no caso. Primeiro, a precessão do periélio de Mercúrio, que foi uma anomalia ali, né, na órbita de Mercúrio, que era detectada e que a teoria newtoniana não conseguia explicar e a relatividade conseguiu.
o eclipse de Sobral, no Ceará, né, em 1919, que se percebeu ali o desvio da luz de uma estrela, né, durante esse eclipse. Esse desvio foi corretamente previsto pela teoria da relatividade, né? A questão também do acelerador de partículas, né, o LHC, no CERN, na Suíça, o funcionamento dele, o funcionamento do GPS, né, que utiliza daí tanto a relatividade especial quanto a relatividade geral para o funcionamento. Ele precisa considerar essas teorias, sem elas ele não teria a precisão que ele tem, né, quando a gente utiliza. As ondas gravitacionais, que foram detectadas pela LIGO em 2016, né, então explicar como foi essa detecção. E, por fim, né, as recentes fotos de buracos negros, né, a primeira ali em 2019, e mais recentemente, ali em 2022, a do buraco negro da Via Láctea. Então, os alunos foram distribuídos em grupos, e cada grupo recebeu artigos de divulgação científica que tratavam desses assuntos, né? Obviamente, artigos para o nível de instrução desses alunos, então, por isso, artigos de divulgação científica, são alunos do ensino médio, né? E aí eles deveriam, então, interagir com o chat PDF, carregando estes artigos nele, né? E fazendo perguntas, buscando entender o que era aquele fenômeno, como que esse fenômeno corroborou a teoria da relatividade, como que ele funcionava. Depois dessa interação, foi, então, solicitado que esses alunos elaborassem cartazes digitais, né? Utilizando a ferramenta que eles se sentissem mais à vontade, e também pedissem justamente para o chat PDF auxílio para a elaboração desse cartaz, sugestões de quais informações seriam mais pertinentes colocar nesses cartazes, de como eles poderiam organizar esses cartazes, enfim. Então, toda essa elaboração, desenvolvimento da atividade, eles fizeram com a interação com o chat PDF. Aí aqui eu trouxe um exemplo de um grupo que trabalhou a questão do eclipse de Sobral, né, e daí eles me enviaram depois a conversa que eles tiveram com o chat, né? Então, eles perguntando ali primeiro o que era este eclipse, né, de 1919, e aí ele explica, né, com base ali no artigo que eles haviam carregado, como que funcionou esse eclipse, como que esse eclipse corroborou a teoria da relatividade. Teve uma série de outras perguntas, né? Eu coloquei só algumas aqui para exemplificar. Mas então eles foram fazendo várias perguntas e também conforme as dúvidas deles que iam surgindo, né, ao longo da atividade. Depois esses alunos, então, elaboraram esse banner, né, e eles, inclusive, pediram ajuda para o chat PDF para elaboração do banner. Até nessa dupla, né, um aluno me comentou comigo depois que essa imagem ali do Sol e da Terra, né, do eclipse, depois ele falou, prof, eu tive um trabalhão para montar essa imagem, eu podia ter pedido para o Bing criar essa imagem para mim, né, porque eles já tinham feito a atividade com o Bing, então, daí ele disse que se ele fizesse novamente, ele iria criar essa imagem com o Bing, então utilizando mais uma ferramenta aí com IA. Eu trouxe um segundo exemplo, que foi um outro grupo que trabalhou com a questão das ondas gravitacionais, né? Daí ali também algumas perguntas que eles fizeram de como que a detecção dessas ondas pode refinar os modelos cosmológicos, o que são os eventos cósmicos que geram essas ondas que possam ser detectadas, como que essas ondas são detectadas, né? Então, teve essa interação. E aí, depois, esse grupo fez não foi só um cartaz, né? Foi toda uma apresentação no Prezi, ficou bem completa. Inclusive, esse grupo colocou imagens que eles geraram também com o Bing, então ficou uma apresentação bem completa, foi bem interessante. Eles interagiram bem a fundo com o chat para compreender melhor o fenômeno das ondas gravitacionais. Então, teve resultados bem interessantes. Outra situação em que eu utilizei na minha pesquisa algum elemento de IA foi para elaboração de simulações. Eu tive alguns problemas vindo da minha pesquisa de mestrado, agora para pesquisa de doutorado, que para trabalhar a relatividade especial eu tive dificuldade de encontrar simulações que abordassem os fenômenos da maneira que eu pretendia, né, tratando de efeitos da relatividade. E eu havia elaborado essas simulações através do software Modelos, mas ele utiliza o Java e está ficando bastante obsoleto,
além de ter uma série de problemas de compatibilidade com computadores para execução, enfim. Então, eu estava buscando realmente ou encontrar outras simulações, ou conseguir construir essas simulações com outros recursos. Mas o problema é que eu não entendo de linguagem de programação, não conheço linguagem de programação, né? E aí, para eu elaborar, então, essas simulações, eu ia precisar de algum auxílio de alguma outra pessoa para fazer isso. E já estava sendo bem difícil, porque mesmo alguém que entenda a linguagem de programação, a pessoa entendeu o que eu queria que tivesse nessa simulação, isso era um grande problema, né? Porque com o software modelos, nós construímos as simulações pelas equações, né? Pelos cálculos. Então, para quem é da área da física, da matemática, fica muito simples, né? E aí, então, surgiu essa possibilidade de se utilizar o ChatGPT para a elaboração das simulações. E aí, isso foi possível, mas utilizando o ChatGPT 4, né, a versão 4 dele, que conseguiu criar essas simulações sem maiores problemas. As primeiras ferramentas, então, que eu consegui desenvolver foram 2 calculadoras em HTML, uma calculadora de fator gama e um conversor de massa de unidade em quilograma para unidade geométrica. Porque isso eram 2 situações que são 2 cálculos bem complexos e que na minha pesquisa de mestrado eu já tinha percebido, e nas primeiras aplicações da minha pesquisa, que os alunos tinham uma grande dificuldade com esses cálculos, né? E como o objetivo não era eles entenderem como fazer os cálculos, mas sim entender a teoria da relatividade, né? Isso estava sendo um problema porque eles estavam direcionando o foco deles para o cálculo e não para compreender os fenômenos da teoria. Então, eu estava buscando algum recurso para driblar este problema, né? E que eles focassem mais na teoria em si. Então, por isso, né, eu desenvolvi essa calculadora de fator gama, junto ali com o ChatPDF, né, ele conseguiu somente ali com HTML já desenvolver, e funcionou perfeitamente, e também esse conversor daí de massa para unidades geométricas, né, em que se coloca ali a massa em quilogramas, e ele dá essa massa em unidade geométrica. E os 2 bem fáceis de utilizar, os alunos conseguiram utilizar tranquilamente durante as aulas, e é interessante que eu tive até experiência como indivíduo interagindo com esse tipo de mediação, que depois de utilizar o chat para desenvolver essas ferramentas, eu acabei entendendo um pouquinho de como que funciona essa linguagem, né, o HTML, até fazendo algumas alterações depois nessas simulações, ali como questão de cores, tamanho da fonte, eu mesma consegui fazer essas alterações por ir entendendo como é que foi o funcionamento delas, né? Mas, basicamente, o que eu fiz foi pedir ao ChatPDF descrever da maneira mais detalhada, ao ChatGPT, da maneira mais detalhada possível o que era esse recurso que eu queria e pedi especificamente em HTML como que eu poderia desenvolver, e ele cria o código já de como fazer essa programação, né? Ele abre ali numa caixa que pode copiar esse código e utilizar ele, alterar ele, enfim. Depois, então, eu utilizei para a criação de uma simulação para tratar da contração espacial, da relatividade especial, mas para essa simulação, então, foi necessário utilizar 3 linguagens, né? O HTML, o JavaScript e CSS. Mas ele conseguiu também tranquilamente ele criar, claro, foi criada uma primeira versão, ela não estava bem do jeito que eu pretendia, eu ia pedindo algumas alterações para o chat, né? Eu pedindo para acrescentar alguns controladores, para modificar alguma questão de como colocar uma imagem, né? Essa imagem do trem, por exemplo, foi uma imagem que eu peguei e inseri na simulação, então ele não gerou essa imagem, né? Mas tudo por essa interação com ele, de indo pedindo essas alterações, né? Inclusive, várias vezes eu testei, não funcionou, e eu colocava para ele lá, não funcionou dessa forma, então ele dava uma outra configuração, e aí até que chegou na simulação que mostrava realmente ali um trem tendo a contração espacial conforme a velocidade dele aumentava, né, em função da velocidade da luz, e mostrando como é que era esse comprimento. E a segunda simulação para dilatação temporal, né, que foi esse mesmo processo,
né, de pedir essas alterações, né, o que eu gostaria que tivesse de controladores e tudo mais. E aí ele criou então essa simulação, né, mostrando ali o cronômetro do trem e o cronômetro fora do trem, para mostrar a questão de como o tempo passaria diferente em função da velocidade do trem, né, que é o fenômeno da dilatação temporal, né? Então, ele primeiramente tinha colocado só os valores, aí eu pedi que ele acrescentasse esses relógios com um ponteiro, né, para demonstrar essa passagem do tempo, como se fosse um relógio mesmo. Enfim, então várias alterações, porque como ele funciona, né, na linguagem natural, a questão é como tu vais descrever o que tu queres para que ele te dê um retorno, né? Então, realmente cuidar para ser o mais detalhado possível e mais específico possível para ter a resposta mais adequada. Por fim, eu trago aqui a questão, então, de algumas oportunidades e desafios que nós temos aí na educação, né, tratando dessas ferramentas. Trouxe aqui uma citação, né, da Rosa Maria Vicari, que diz: quando as mudanças acontecem, as pessoas precisam estar preparadas para, de forma autônoma, assumir a necessidade da aprendizagem ao longo da vida, para se manterem produtivas. Então, trazendo essa questão de que essa novidade que surge, né, com a IA, nós precisamos nos adaptar a isso. É um recurso que surgiu, ele está aí disponível, não vai embora mais, então nós precisamos entender como funciona e nos apropriar disso para utilizar, né? E principalmente os educadores, né? Porque a sala de aula ela não pode estar desconexa com o mundo fora dela. Então, se os alunos estão utilizando isso no seu dia a dia, estão tendo contato com isso, estão vendo isso nas mídias, não faz sentido se ignorar isso dentro de sala de aula. Então, a gente precisa se adaptar e aprender a utilizar esses recursos, né? Algumas oportunidades, então, né, que se tem a partir da utilização da IA. Então, primeira questão seriam ambientes educacionais mais personalizados, porque, por exemplo, ali nos chatbots, né, os alunos vão tendo a interação, como a Gil mesma comentou antes, são respostas diferentes que ele vai gerar para cada estudante. Então, é algo totalmente personalizado. O diálogo que eles vão tendo ali vai ser totalmente personalizado, conforme o que eles forem inserindo, né? Então, também é muito imersivo e muito interativo, né? O estudante vai interagindo com aquela ferramenta. Essas ferramentas também podem estimular muito a questão da curiosidade, né? Porque deles se questionarem, né? De estimular a imaginação deles e também o pensamento crítico, né? Por meio dessa interação. As ferramentas também podem auxiliar os professores, né, tanto na preparação quanto na gestão das atividades pedagógicas, até mesmo com ideias para atividades, ali como o Gia mostrou, que ele organizou os alunos em grupos, né, pediu esse auxílio para o chat, então pode auxiliar os professores para o planejamento pedagógico também. Também pode promover uma avaliação mais personalizada, né, como a Ju mencionou antes ali, né, em questão de pedir para os alunos criarem perguntas, pedir para eles avaliarem a resposta que a IA dá para alguma pergunta, e aí vai ser totalmente personalizado, porque cada aluno vai ter um resultado diferente, vai inserir prompts diferentes, né, e aí também isso acaba promovendo bastante a inclusão e a diversidade, porque mesmo aquele aluno com mais dificuldade vai conseguir interagir de alguma forma e obter resultados. E por fim, né, ela vai também apoiar os processos de ensino-aprendizagem, principalmente pela questão do feedback imediato, né, porque essa resposta imediata é que muitas vezes o professor não consegue prover para os alunos, por vários fatores, por serem muitos alunos dentro de uma sala de aula, muitas demandas, né, então ali eles têm essa resposta imediata, esse feedback imediato para perguntas, para questionamentos, dúvidas, que vai auxiliar eles no processo de aprendizagem. E uma questão muito importante também, que eu gostaria de ressaltar, é que atualmente, enquanto docente, eu percebo que os estudantes estão com uma grande dificuldade de interpretação de texto, de leitura e interpretação, e de se expressar verbalmente também. Então, interagir com essa ferramenta, para que essa interação seja produtiva, né,
precisa ter essa habilidade, né, de se expressar e de interpretar textos adequadamente. Então, é uma forma também de se desenvolver isso com os estudantes, né, de tentar suprir aí essa lacuna que está aí atualmente. Alguns desafios, né, que surgem, primeiro a questão da infraestrutura técnica limitada das escolas, né, escolas que às vezes não têm algum recurso disponível, escolas de vulnerabilidade, então isso é um desafio ainda para a utilização desses recursos, porque se a escola não tiver um laboratório de informática, se os estudantes não tiverem um smartphone, realmente fica mais complicado, mas ainda assim o professor pode utilizar no seu planejamento pedagógico e pode trazer para demonstrar para os estudantes, mesmo que eles não tenham essa interação direta, mas para pelo menos eles terem algum tipo de contato. A falta de conhecimento de muitos professores, né, de não saberem da existência, tem uns, às vezes, colegas meus, inclusive, que mal sabem da existência, não terem lidado ainda com essas ferramentas, né, não saberem como interagir com elas, então é importante que os professores comecem a se apropriar disso, utilizem essas ferramentas, interajam com elas para entender como elas funcionam, né, uma necessidade do modelo de educação e de avaliação que se tem atualmente, né? Então, essa questão de que a gente vai ter que adaptar o que é feito em sala de aula, adaptar a metodologia de avaliação. Não faz mais sentido eu pedir um trabalho totalmente textual de pesquisa, para o aluno só descrever alguma coisa, que ele pode perfeitamente, simplesmente copiar uma descrição que ele pega. Isso não vai fazer com que ele tenha tido algum aprendizado, se ele utilizar dessa forma, e a gente sabe que isso vai acontecer em muitos casos. Então, eu preciso ter novas formas de avaliação que estimulem o aluno, mesmo utilizando esse tipo de ferramenta, a ter um processo criativo, a ter algum tipo de desenvolvimento cognitivo, né? Também tem a questão dos viés das informações trazidas e das respostas geradas, que pode ocorrer em algumas situações, né? E também a questão de se adaptar para que, mesmo utilizando essas ferramentas, se tenha ainda a interação social, né, e o ensino colaborativo. Como aproveitar, então, essas ferramentas, né? Primeiro, né, é importante que elas comecem a ser integradas nos programas de formação dos professores, né, para que eles aprendam a utilizar essas ferramentas e integrar elas nos seus procedimentos didáticos. Como eu já mencionei antes, a questão da mudança do processo avaliativo, então, se trazer muito mais avaliações que estimulem questões de pensamento crítico e pensamento criativo, né, coisas mais profundas, em que o estudante, mesmo utilizando essa ferramenta, vai ter um processamento de informação por ele mesmo. Trazer para os estudantes também como utilizar a IA generativa de forma ética e responsável, né? E utilizá-la como um complemento, né? Mais uma ferramenta aí para integrar, para auxiliar, e não um substituto para a interação com o professor e para a interação com os demais colegas. Essas são as referências que eu utilizei para essa apresentação. E aqui, isso eu inseri hoje mesmo na apresentação, foi algo que surgiu hoje, e o professor Agostinho, inclusive, que indicou, que foi hoje mesmo no YouTube, foi colocada essa playlist pelo professor Ethan Molink, da Universidade da Pensilvânia, justamente falando de algumas práticas usando a IA para alunos e estudantes, né, com alguns vídeos, e mesmo que o vídeo é em inglês, o YouTube hoje tem a tradução simultânea, né, então é bem acessível. Aí eu deixo aqui o link também para quem tiver interesse, né, tanto que ali quando eu tirei o print, 0 visualizações, porque foi logo que tinha sido postada essa playlist, né, então é algo bem recente aí. Muito obrigada pela atenção, então, eu deixo aí meu e-mail também e fico disponível para dúvidas e materiais que quiserem me solicitar. Excelente, Giovana, muito obrigado pela apresentação e gostaria de parabenizar vocês três. Foi uma apresentação muito bem montada, muito bem articulada. Vocês estão trabalhando bastante bem em sequência, começando desde os fundamentos da inteligência até aplicações mais concretas e exemplos mais práticos, né? Então, tá de parabéns, foi muito bem organizado. Parabéns aos três, tá? Começando uma sessão de perguntas, eu queria fazer já 2 perguntinhas.
Uma delas é para Juliana. Eu vi que você trabalhou com as versões 3.5 e 4, né? Você chegou a experimentar a versão Code Interpreter, que algumas pessoas estão falando que é uma espécie de versão 4.5? Oi, professor. Não, ainda não. Mas o Agostinho já me recomendou utilizar e estaremos fazendo os testes nas próximas semanas aí. Mas ainda não utilizei. Eu andei fazendo umas comparações, coisa simples, né? Pegar um exercício e fazer na versão 3.5, na versão 4 e na 4.5. E o resultado é muito superior, sabe? Não só em termos de cálculo matemático, ele acerta realmente, que era uma deficiência que eles tinham, né? Sim, o cálculo matemático, ele errava muito. A versão com Code Interpreter não erra, ela acerta realmente, tá? Mesmo não usando Wolfram e essas coisas, tá? E outra coisa interessante, que mesmo na parte de trabalhar com texto, o trabalho dele em termos de interpretação de texto é superior, quer dizer, eles não chamaram isso de versão 4.5 por causa daquele acordo que fizeram lá para não avançar as versões, mas decididamente uma versão nova, tá? Então vale a pena sim experimentar. Vou sim, eu vou anotar aqui para o professor Agostinho também. Obrigada. Um comentáriozinho para Mayra, tu falou que o Bing só pode ser usado no Edge, mas existe uma extensão do Chrome e você acessa o Bing sem precisar acessar o Edge. Você faz no Chrome tranquilamente. Eu uso uma versão 7 do Windows no meu Note, e com essa extensão do Chrome eu acesso o Bing normalmente, tanto o Bing buscador como o Bing imagem. Então é um recurso que vale a pena. É uma extensão do Chrome. Muito vale interessante, para usar até nos Chromebooks, que nem na escola. Exatamente, facilita muito, tá? Não tem que esperar versões avançadas de Windows, não. Tá? Tem no Renato, eu descobri que também dá para baixar no Firefox. Essa extensão? É. Sim, ela baixa, só que para mim, no Firefox, ela não funciona muito bem. Mas no Chrome é perfeito. Eu testei ontem e foi bem bom. Ela é instável, às vezes funciona, às vezes não. Tá. No Chrome, sim, no Chrome é 100% das vezes. Que agora, né, isso está evoluindo tanto que cada dia surge uma novidade, né? A gente é uma loucura, faz ontem uma atividade que hoje já está obsoleta porque já tem coisa nova, e, enfim, que é bem aquilo também que o Gia falou, né? Estamos explorando aí, né? Não, e isso para gente que está acompanhando de perto. Imagina quem está de fora, fica muito perdido, é verdade. Exatamente, durante os testes ali surgiam versões diferentes, né? Então eu tive que voltar, daí refiz tudo para ficar na mesma versão, para ficar padrão, só que eu demorava, né, às vezes, para fazer. Claro. Então, a gente não consegue acompanhar o avanço, é muito rápido. O avanço é muito rápido, Muito bem, obrigado. Então, vou passar agora a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, por favor. Antes disso, lembrem-se de assinar clicar no link lá que eu deixei no chat para conseguir o seu certificado de participação. Então, quem tiver perguntas, por favor, avance. Ninguém? Foi tão bom assim que ninguém tem dúvida? Caramba! Quando ninguém pergunta, eu sempre falo para meus alunos, das duas, uma, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Acho que o povo está apavorado. Eu ia fazer uma pergunta, professor. Então, faça. Pronto. Para a Juliana, né, que ela falou um pouco dos erros, da questão... Na hora que eu estava preparando a minha pergunta, ela já foi respondendo a questão que eu ia fazer para ela, questão do erro no 3.5, se ela tinha testado no 4.0, se a versão era diferente, esses erros eram muito, assim, era uma disparidade muito grande desses erros, né, que a gente viu aí, ela mostrando um gráfico, achei bem interessante, que ela mostrou, e a gente fica realmente preocupado, porque se você, no meu caso, e como caso de muitas pessoas, usam 3.5, né, porque a gente não paga ainda o 4.0. Então, na hora que você está fazendo, desculpa, dá um medo danado, sabe, de você estar pegando algo errado. Eu estou fazendo mestrado, né, aí, aqui na UBRA. Então, a gente fica, assim, muito receosa.
de estar lá pegando e vir esses erros, se torna uma ferramenta, é uma ferramenta extraordinária, maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que quando você usa a versão gratuita, é uma ferramenta que você fica assim, meio cautelosa em usar. Por vinhedos, né, para usar. Pronto, aí fica, como é que eu sei que isso é verídico ou não? Por exemplo, como você falou aí, né, essa questão de que está se desenvolvendo tão rápido que mal você acompanha, e a gente que está ainda iniciando, né, é complicado para a gente. Aí, a minha pergunta, resumindo, essa questão aí, que você pode ter falado e eu posso ter passado. Realmente, como é que a gente vê a veracidade? Se realmente é algo que você apenas tem que ler para ver se é real aquilo dali, fazer a sua análise, que muitas vezes você não consegue, ou você tem alguma ferramenta para descobrir se aquilo realmente é real ou não, se aquilo que ele está te dando é verídico. A minha pergunta para você, Juliana, que fez... as apresentações foram ótimas, maravilhosas, mas como a minha pergunta vai bem no que você explanou, eu queria que você pudesse dizer um pouco para mim sobre essa questão. Né? Entendi. Claro, obrigada pela pergunta. E seguinte, então, né? Bom, em questão da veracidade ali, não sei se você estava falando isso em relação à pesquisa, né? Se você estava pesquisando algum artigo, alguma situação, se era real ou não. Bom, é isso mesmo. É isso mesmo. O que nós fazemos, tá? Utiliza muito o Bing para essa parte de pesquisas, tá? A gente não utiliza tanto o Chat, pelo menos aqui no grupo, a gente utiliza mais o Bing para fazer essa questão de referências, de o que tem na literatura, essa parte utilizamos mais ele por causa dessa veracidade mesmo que você comentou. E o Bing jamais? O Bing não tem esse problema? Desculpe te atrapalhar. Como ele tem acesso na internet, ele acaba não tendo tantos problemas nesse quesito quanto o ChatGPT. Então, você pode, por exemplo, se você abrir lá no Edge, né, um documento e pedir para ele fazer as referências. Cria as referências no formato APA de tal artigo, né, que está ali. Ele faz para você, né, e faz referência correta, né, corretamente. Também, cite alguns artigos que falem sobre determinados temas, né, determinadas temáticas e tal. Ele também vai te dar ali vários links, né, e esses links você pode confiar, pode entrar ali, inclusive você consegue entrar, né, diretamente nos links e acessá-los. Já o ChatGPT, até esses dias a gente testou para procurar revistas, né, revistas que falem sobre determinada temática, ou que aceitem determinados artigos. Ele criava revistas, né, principalmente o 3.5, ele cria, assim, então... a gente teve que olhar, né, aqui minha sugestão seria você olhar, né, se você está pesquisando alguma revista, algum artigo, olhar um por um, para ver se realmente aquilo, né, está correto ou não. Eu recomendaria utilizar o Bing para esse tipo de questão, tá? Então, com todas as minhas forças, assim, porque o chat realmente tem essa pequena problemática aí das alucinações, tá? Tá agora, ótimo, se então... você me perguntar em relação a um conceito, né? Tem uma questão de física ali, coloquei a questão. Como é que eu vou saber se ela é certa ou não, né? Então, você pode criar maneiras de tentar descobrir. Se você não sabe, né? Se você é um aluno, por exemplo, o aluno não sabe a resposta, ele pode criar outras formas de perguntar e ir dialogando com o chat para que ele, além de aprender aquele novo conteúdo, ele também desenvolva essa habilidade de dialogar, né? E, de fato, ter uma aprendizagem mais significativo possível ali, né? Então, tem essas maneiras de você contornar essas limitações, né? Que como é algo que realmente cresce todos os dias, né? Nós aqui utilizando e cada dia tem uma coisa nova. Hoje o professor Agostinho chegou, né? Com uma novidade aí. Então, seria uma forma de contornar, assim. Ótimo. E aí, Juliana, deixa eu só me intrometer. Claro. É que ele mente, mas de uma maneira tão convincente que ele vê que é mentira. É verdade. Nossa. Até nas próprias respostas, né? Conceitos e tal. É muito... Isso, professor Renato, exatamente. Quando o professor Agostinho veio aqui a Fortaleza, agora em julho, né, para aplicar essas ferramentas para nós nos apropriarmos,
a gente pede coisa e é tão convincente, é justamente o que eu estava perguntando a Juliana, como que eu realmente vou saber se é real, se é verdade, porque aquilo dali está tão claro para você. E como é que eu vou passar para os alunos se eu não me apropriar disso, se eu não tiver esse conhecimento, né? Até para nós, professores, ainda a gente está aprendendo, imagine para repassar para o aluno e o aluno vem com a pergunta para você. Então, você precisa realmente estar. Eu lhe agradeço muito, porque eu estou precisando utilizar essas ferramentas na minha pesquisa, e o Bing realmente, como você falou, é interessante. Muito obrigada. Boa noite. Até sugerindo aqui, né, quem utiliza bastante o Bing, você pode abrir lá um artigo, por exemplo, quem está fazendo aí colóquios, né, abrir lá o artigo e solicitar, né, para que ele faça um resumo das principais tópicos, né, ou enfim, coloque em tópicos, né, esse artigo, da maneira que você achar melhor, para que você tenha uma visão um pouco mais geral, né, do que está sendo falado ali. Mas o Bing, ele não aceita imagens também, não, né? O Bing agora, ele aceita imagens. Aceita? Tá Inclusive, eu tenho que fazer os testes de novo agora no Bing com imagem, né, gente? E o Code Interpret também aceita imagem já. Isso, também. Qual, professor? A nova versão do ChatGPT aceita imagem. Tá certo. Agora passo a palavra para o Luiz Moreira. Eu ainda uso 3.5. Olá. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Parabéns aos apresentadores. E vou fazer uma pergunta para a Juliana. Eu não tenho usado muito, mas eu estou ainda engatinhando, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Quando a gente faz, por exemplo, uma prova de múltipla escolha e pergunta a resposta, ele fornece, e a gente pergunta, tem certeza? E nessa ocasião ele sempre troca. Né? Você pergunta, tem certeza? Aí, não, desculpa, a resposta é tal, né? Então, aí, como é que vocês estão tratando isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu fiz uma questão de circuito misto e foi um horror a resolução dele. Daí eu expliquei como é que fazia e aí ele fez corretamente. Essa aprendizagem fica? Essa seria a segunda pergunta. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? Tudo bem, Juliana? Então, em relação à primeira pergunta ali, né? Em relação a se ela, no caso do ChatGPT ali, ele vai ser capaz, como é que ele vai te dar a resposta e depois você pergunta se ele tem certeza e ele muda essa resposta, né? Eu também fiz esse teste algumas vezes até, e nem todas as vezes ele mudou, tá? Para mim, pelo menos, algumas vezes sim, ele modificou, em outras ele inclusive começou assim, realmente, né, desculpe pelo erro, ele sempre pede desculpas, mas ele dava a mesma resposta que tinha fornecido anteriormente. Então, não sei dizer se é sempre, tá? Porque para mim não foi sempre, todas as vezes. Mas quando você pergunta se ele tem certeza, o que ele está fazendo, né? Ele está revisitando a pergunta e a sua resposta, né? Que ele tinha fornecido anteriormente. Então, às vezes, ele se confunde, sim, principalmente o 3.5, né? Ele pode ter essas confusões. O que eu digo sempre é não perguntar direto, tem certeza? É tentar falar mais alguma coisa, dialogar com ele, e daí fazer a sua pergunta, sabe? Que daí ele, pelo menos, ele segue uma linha um pouco mais, um raciocínio um pouco mais, digamos que benéfico para nós, né? Assim, que a gente consiga entender o que ele está nos fornecendo. Isso também melhora bastante em termos de acertos, tá? Você dialogar, você de fato colocar ali, não, mas e tal coisa, não é assim? Aí sim ele responder, tá? Talvez essa forma de fazer um diálogo um pouco mais aprimorado auxilie, né, essas respostas erradas aí. Uhum. Uma coisa importante, Luiz, que tem que ter em conta é que essa ferramenta, ela é entranhada na programação dela, digamos assim, uma obediência, tá? Por isso que ele faz alucinação. Se você pergunta uma coisa que ele não sabe, ou que ele não consegue ter informação, ele, na obrigação de responder, ele inventa, ok? Então, o que acontece? Se você pergunta para ele se tem certeza, ele sente que você já está dizendo que está errado. Então, ele vai tentar, de algum jeito, arranjar uma resposta diferente. E eu já vi experiências que fizeram de começar a fazer e contradizer o que ele disse, contradizer de novo, que praticamente leva ele à loucura. Chegou um ponto que ele desiste, ele para, ele fala, olha, eu já não sei mais nada,
desisto, ele entra em loucura, tanta pressão, porque ele tem essa necessidade de satisfazer a pessoa, e se a pessoa tortura ele, ele pede arrego. Realmente, então, quer dizer, essa abordagem é perigosa, ele vai fugir e vai falar mentira para tentar agradar a pessoa que está perguntando. Exatamente, por isso que é sempre essa parte de prompt, né, que a gente traz, ela é bem importante mesmo, principalmente, né, para o 3.5, principalmente por isso que a gente está engateando aí para um 4.5, vou chamar assim. Então, fazer a pergunta, né, se você ali que nem, eu sei onde está o erro, tentar mostrar para ele onde é que está esse erro, seja uma forma, né, dele responder sempre o mais vezes correto. Né? Só um minutinho, professor Renato, uma amiga minha tentou, ele disse, vamos encerrar o assunto por aqui. Exatamente, ele faz isso. Chega um ponto que ele desiste. Ótimo. Em relação à segunda pergunta, Luiz, rapidinho, então. Ali você tinha me perguntado sobre circuitos, né? Circuitos mistos. Então, a parte ali de elétrica, a parte de magnetismo, pelo menos quando eu fiz os testes, foi o teste assim, ó, que a gente ficou muito tempo em cima. Tá? Primeiro, porque tinha que descrever cada questão. E para descrever cada questão não é simplesmente descrever, tem que detalhar ela, né? Porque ele precisa saber de toda a situação que tem ali. Então, de fato, problemas de eletromagnetismo, ou problemas em geral, né, que envolvam uma representação, é uma limitação do ChatGPT. Né? Nós temos que encarar isso, e temos que encarar isso também como uma coisa de, então eu tenho que desenvolver habilidades de interpretar, né? Não, não vou nunca mais usar para eletromagnetismo, né? Utilizar de uma outra forma, né? Tentar criar ali um prompt de entrada, né? Que, de fato, chegue, né, na resposta mais correta possível, tá? E infelizmente, isso. Para gráficos, né? Quem trabalha aí na matemática, trabalha bastante gráficos, desenhos, né? Qualquer tipo de representação tem essa descrição que, infelizmente, tem que ser atribuída, tá? Agora já pode botar a imagem para dentro, né? Você dá a imagem do gráfico para ele, até de um circuito, você pode botar a imagem do circuito e ele analisa e entende, facilita muito já. Sim. No 3.5 ainda tem suas limitações. E a aprendizagem que a gente tenta incutir nele, permanecerá ou vai sumir? Não, só não. Ele não aprende. Não aprende, tá. Não. Tá. Ele só aprende que o programador coloca para ele. Entendi. Tá. Porque eu, ensinando ele a fazer, ele acabou fazendo de forma correta, por isso que foi a dúvida se aquilo ali permaneceria com interações minhas, né? Não em geral, né? Mas com interações minhas. Então não permanece. Não. Cada vez que eu ligar ele vai voltar para o zero. Tá, quer dizer, entendi. É assim, naquela sessão que fica gravada, sim, naquela sessão fica ali. Tá. Mas se você abrir uma nova sessão, esqueceu. Tá bem. Obrigado. Valeu. Passando agora para o Samuel. A questão ali, só dele mudar de assunto, isso é uma coisa que o Bing faz também, né? Só comentar. Mais de uma vez comigo aconteceu que o Bing ficou meio pressionado, assim, não, vamos mudar de tópico, vamos trocar de assunto, daí ele começa a se esquivar. É isso daí. Por favor, Samuel. Gente, boa noite. Parabéns pela apresentação e desculpa a presença do meu assistente aqui. Que legal. Começando cedo. Pois é. É que, na verdade, a dúvida apareceu na fala do professor Renato, que é a respeito desse chat, entre aspas, 4.5. Ele está acessível já? Como é que eu faço para acessá-lo? Todo mundo que tem acesso à versão 4, a versão paga, já tem acesso à versão Code Interpreter. Eu já tenho ela, mas não aparece. Tá ligado a algum plugin ou algum interpretador de código? Está nas configurações do chat. Tu tem que ir lá no cantinho, bem lá embaixo, onde tem os 3 pontinhos. Eu tô lá. Abrir as configurações. Tu vai na seção beta e lá vai aparecer um botãozinho para você deslizar ligando o Code Interpreter. O interpretador de códigos. Isso. É essa versão. Perfeito. Quando então, você liga isso, e depois quando você vai começar uma sessão nova, lá em cima, nas opções, vai aparecer o default, plugins e Code Interpreter. Quando você escolhe essa opção, você está usando a versão 4.5. Ok, obrigado, professor. Dúvida não por isso. Mais perguntas? Ninguém?
Satisfeitos? Cansados pela hora? Pode ser. Ok, então, agradeço muito mais uma vez a presença, a brilhante apresentação dos nossos 3 palestrantes de hoje. Agradeço a presença de todos e, mais uma vez, solicito que quem ainda não pegou seu link lá para conseguir o certificado de participação, faça isso agora, antes que a gente encerre a sessão. Muito boa noite a todos, muito obrigado e até uma próxima apresentação. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.